Olá pessoal, sou o professor César, seja bem-vindo ao nosso canal Tá Resolvido e nesta aula nós vamos trabalhar medidas de tendência central. Para quem não sabe o que é, média, moda e mediana. Vamos lá? Antes da gente começar, peço para você curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para ficar sabendo das próximas aulas que eu for divulgando aí, pode ajudar você, tá bom? Então, a gente vai começar pela média, certo? Então, a média é algo que você já viu, você já conhece, você já faz, que é a média simples. Na verdade, média, existe um nome só, é média, certo? Mas a gente costuma dizer que existem dois tipos, que é a média simples e a média ponderada. A média simples é aquela comum que você deve calcular sua nota, geralmente, né? Então, cara, eu somo os valores e divido pelo total de elementos. Então, por exemplo, dependendo da escola que você estuda, da faculdade, você tem 3 notas, sei lá, uma nota de trabalho, uma nota de prova, uma nota de participação. Como que você calcula a sua nota, sua média? Você soma as 3 e divide por 3. Isso é a média simples, certo? É fazer essa soma e dividir pelo total de elementos. Pode parecer complicado aqui, mas é isso que eu estou te falando. Esse x barra aqui, ó, significa média, tá bom? Então, como que é a média simples? Eu somo todos os meus dados, esse x1, x2, x3, significa a quantidade de dados que você tem. Estou somando essa quantidade de dados, x1, x2, x3, x4, 5, até xn colocações. E eu divido pelo n, o que é n? O total de dados. Então, por exemplo, esse exemplo 1 aqui, ó. Qual a média de idade dos alunos a seguir? Então, eu tenho 5 alunos, um tem 12 anos, o outro tem 15 anos, 16, 18 e 20 anos de idade. Como que eu descubro a média dessas pessoas? Ora, para eu calcular a média, é simples. É só eu fazer a soma desses elementos, 12, mais 15, mais 16, mais 18, mais 20, e divido pelo total de elementos. É isso que está dizendo aqui. x1 é o primeiro dado, que é 12. x2 é o 15. x3 é o 16. E assim por diante. Eu somo eles e divido pelo total de dados, que são 5 dados. Opa, faltou mais aqui, né? Certo? 5 informações. Beleza? Então isso aqui vai dar 18, 20, 30, 50, 65, 75, 81. 81 dividido por 5, que é igual 8 por 5, 1, 3, 31, 16,2. Ou seja, a média de idade desses alunos é 16,2 anos de idade, certo? E a outra situação é quando tenho as informações agrupadas ou essas informações, esses dados, eles possuem pesos diferentes. Aí eu digo que eu tenho uma média ponderada, né? Como que eu calculo a média ponderada? Eu vou calcular cada dado vezes a frequência que ele aparece, certo? Cada dado vezes a frequência que ele aparece, mais x2 vezes a frequência do x2, x3 vezes a frequência do x3, e assim consecutivamente. E eu divido pelo total de frequências. Pode parecer assim absurdo, mas é bem simples. Então, tenho essa tabela, uma tabela de frequência aqui que você já viu. Só que eu só tenho o F, né? Não tenho o FA, o FR e tal. E tá aqui, ó. Qual é a média da idade dos alunos que estão agrupados nessa tabela? 12, 13, 14, 15 anos. Tá vendo a idade aqui, ó? Qual que é o erro? O erro é você pegar isso aqui e falar, a média é 12 mais 13 mais 14 mais 15 dividido por 4, porque tem 4 idades, vai lá, papum, deu 13,5. Isso aqui está errado.
Por que isso aqui está errado, gente? Porque cada idade tem uma frequência diferente, certo? O peso de 12 anos é diferente do peso de 15 anos. Por quê? Porque eu tenho muito mais pessoas com 15 anos do que com 12. Então essa média ela é chamada de média ponderada. Por quê? Eu tenho que fazer o dado vezes a frequência desse dado. Então 12 anos vezes 4. Porque eu tenho 4 pessoas de 12 anos. Mais 13 anos vezes 5. Mais 14 vezes 3. Mais 15 vezes 8. Tudo bem? Agora sim. E eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir por 4? Não. Eu vou dividir pelo máximo, pelo total de pessoas. Qual é o total de pessoas? O total de pessoas é a mesma coisa que a soma dessas frequências. Certo? Então, tá aqui. Tudo bem? Então, quanto que é a média, né? Esse x barra, eu já falei para vocês, significa média. 12 vezes 4, 48. Mais 13 vezes 5, 65. 14 vezes 3, 42. E 15 vezes 8, 120. Dividido por 4, 5, 3 e 8, vai dar 9, 17, 20. Quanto é a nossa média, então? Nossa média é essa soma. 48 mais 42 vai dar 90, mais 120 vai dar 210, mais 65, 275, dividido por 20, nossa média vai dar 13,75. Então pronto, a média desses alunos é 13,75. Lembrando que essas informações elas podem também estar em formato de gráfico, não necessariamente em tabela, certo? Mas na próxima aula a gente vai ter uma aula só de resolução de exercício sobre média, moda e mediana, beleza? Então, isso é o conceito de média. Vamos para o próximo, que é o conceito de mediana. Então, o que é a mediana? Em resumo, é o valor central de um hall de dados. Então, vamos explicar aí o que é um hall de dados. Hall de dados significa você pegar todos os seus dados, todas as suas informações e colocar em uma linha em ordem crescente. Isso é um hall, tá? Algo bem simples. A mediana, ela é responsável por dividir ao meio os seus dados. A mediana é o valor do meio, ou seja, metade de seus dados estão antes dela, metade de seus dados depois dela, certo? Então, é isso que é a mediana, tá bom? Agora, perceba o seguinte. Estou te dando aqui 2 exemplos. Qual a mediana da idade dos alunos? Então, o que é mediana? Mediana é o valor do meio, o valor central. De quem? De um hall de dados. Então, eu preciso pegar esses dados e organizar eles em ordem crescente, certo? Então, qual é o menor valor que eu tenho aqui? É o 12. Depois é o 13. Percebe que o 13 aparece 2 vezes? Então, eu coloco ele 2 vezes. 13, 13. Depois é o 15. Depois é o 16 2 vezes. E o 18. Então, se a gente fosse calcular a média, a gente ia somar tudo e dividir por 7, certo? Agora eu quero a mediana. O que é mediana? Valor central de um hall de dados. Então você vai pensar assim. Quantos dados eu tenho? Quantos elementos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dados, 7 elementos, dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque a mediana é o valor do meio. Então, onde está o meio? Ora, 7 dividido por 2 é 3 para cada lado, certo? 3 para cada lado
quer dizer que é 3 para a esquerda, 3 para a direita e sobrou alguém no meio. Quem é esse alguém? É o 15. Ou seja, esse aqui é a minha mediana. A mediana é 15. Porque a mediana é o valor que está no meio dos dados, de um rol de dados. Então é bem simples. Eu pego, coloco em ordem crescente, né? Peguei os dados, coloquei em ordem crescente e vejo quem está no meio, a posição do meio. Quem é o primeiro colocado? 12. Segundo colocado? 13. Terceiro colocado? 13 e assim por diante. Quem está no meio? 15. Show. Só que tem um detalhe. Percebe que essa quantidade de dados é ímpar. Eu tenho 7 dados, certo? E se fosse par? Por exemplo, é o mesmo exercício, ó. Só que aqui eu tenho quantos dados? 6. Eu tenho uma quantidade par. Então o que você vai fazer? Você vai falar, eu quero a mediana. O que é a mediana? Eu tenho que organizar em ordem crescente. Então vou vir aqui. Vou organizar. Menor valor, 12, 13, aparece o 13 duas vezes, o 15 e o 16 duas vezes. Beleza. Até aqui sem novidade, certo? Organizei em ordem crescente. Qual que é a pergunta? Qual a mediana? São quantos dados? 6. 6 dividido por 2. Por que dividido por 2? Mediana é metade. Quem está no meio, então é metade para um lado, metade para o outro. Mediana é no meio. 6 dividido por 2 dá 3 exato. 3 para cada lado. É 3 para lá e 3 para lá. Tá vendo? Não sobra ninguém no meio. Certo? Então, vamos pensar, vamos entender. A primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição era do meio, quinta, sexta e sétima posição. Aqui você tem a quantidade de dados pares. Então, quais são as posições que estão no meio? Esses dois. Concorda? Aqueles dois estão no meio? Tá? Tudo bem? Ah, professor, mas não é 3 para cada lado? É, divide exatamente no meio. E quem está no meio? Esses dois. Ah, então os dois são a mediana? Não. A mediana aqui é simples. Você vai ter que tirar uma média simples entre eles. Eu somo os dois elementos do meio e divido por 2. Assim que eu calculo a mediana quando você tem uma quantidade de dados pares. 13 mais 15, 28. Dividido por 2 deu 14. Beleza? Então, isso que é mediana de uma quantidade de dados ímpar e par. Vamos ver também como calcular a mediana se os nossos dados estiverem organizados em uma tabela de frequência, certo? Olha aí, pessoal. Na tabela está a idade dos alunos. Qual a mediana? Então, percebe? Uma tabelinha de frequência, normal, que a gente já veio trabalhando, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que 2 alunos têm 14 anos, 3 têm 15, 5 têm 16 anos, 8 deles têm 17, 7 deles têm 18 anos. Se eu pedisse para você calcular a média disso aqui, seria uma média ponderada, né? Fazer 14 vezes 2, 15 vezes 3, mas não. Eu quero a mediana. O que é a mediana? Valor que está no meio do seu rol de dados. Um erro muito comum é os alunos virem aqui e falar: ah, esse já está em ordem crescente, então, ó, 14, 15, 16, 17, 18 anos, a mediana é 16, porque é quem está no meio. Errado. Por quê? Porque você não tem 5 dados. Você tem 5 dados? 5 informações? Não. Você tem 25 informações, certo? Então você vai pensar assim, eu tenho 25 informações. É como se você fosse pegar e colocar o quê? Eu tenho 2 pessoas com 14 anos, então vou lá e coloco 14, 14. Eu tenho 3 pessoas com 15 anos, 1, 2, 3. Ah, eu tenho 5 pessoas com 16 anos. E eu vou fazendo isso.
esse é o seu rol de dados. Lógico, continuando, eu não vou fazer isso. Tem um jeito mais fácil. Qual que é o jeito mais fácil? Vocês entendem que eu posso continuar fazendo isso aqui e descobrir quem está no meio. Mas qual que é o jeito mais fácil? A mediana é o valor que está no meio do meu rol de dados. Então eu tenho 25 alunos, 25 idades ali, né? Então, 25 dividido por 2, 25 é ímpar, né? 25 dividido por 2 dá 12. Quer dizer o quê? Se eu colocar em ordem crescente, 14 anos de idade, 14, 15, 15, tudo bem? Vou fazendo. Vou fazendo. E aí eu vou chegar lá no final, né? Que o final é a galera de 18 anos. 18, 18, 18. E para por aí. Quer dizer o quê? Esse 12. Quer dizer que eu tenho 12 valores para a esquerda, 12 valores para a direita e sobra alguém no meio. Esse aqui é a minha mediana. Certo? Não é? 25 dividido por 2, 12, sobra 1. Esse cara é o do meio. Como saber quem é ele? Vamos pensar agora, que top, ó. Quem está na esquerda, em ordem crescente? A primeira posição é de alguém que tem 14. A segunda posição é de alguém que tem 14. A terceira posição é de alguém que tem 15. A quarta posição é de alguém que tem 15. A 12ª posição é a última antes da mediana. Porque a mediana é quem? A mediana é quem está na 13ª posição. Aí eu tenho a 14ª, 15ª posição, até a 25ª. E a mediana é quem? Quem ficar na 13ª posição. Porque é 12 para cada lado. Certo? Então esse é o primeiro ponto. Qual é a posição da mediana? A posição da mediana é a 13ª, 13º lugar. Aí agora eu vou olhar na tabela de frequência. Olha que legal. Agora a sua frequência acumulada é muito útil. Por quê? Eu tenho 2 pessoas com 14 anos. O que significa esse 5? Que eu tenho 5 pessoas de 15 anos para baixo. O que significa esse 10? Que eu tenho 10 pessoas de 16 anos para baixo. Mas eu quero qual posição? A 13ª, eu não quero a 10ª. O que significa esse 18? Que eu tenho 18 pessoas de 17 anos para baixo. Então, a minha mediana está aqui. Por quê? Entenda aqui, pessoal. O que é esse 2? A primeira e a segunda posição. O que é esse 5? Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta posição. O que é esse 10? Primeira, segunda, terceira, quarta, 10ª posição. Qual posição é a mediana? A 13ª. A 13ª está aqui nessa gavetinha, vamos dizer assim. Então, a mediana é alguém que tem 17 anos. A mediana é um aluno com 17 anos de idade. Certo? Então, é dessa forma que eu descubro a mediana. Muito mais fácil do que eu colocar tudo em ordem crescente. Certo? Então, sugiro que você pense um pouquinho sobre isso. Não é difícil, tá? Não é difícil, mas talvez, assim, de impacto inicial pode parecer complicado, tá bom? Mas vamos para a próxima parte, que é saber o que é moda. O mais difícil de todos, né? Então, e aí, o que é moda? Moda é o valor com maior frequência. Como assim, professor? O que aparece mais. Isso é moda. Então, eu tenho uma tabela com a idade de alguns alunos de novo. Cismei com esse exemplo, né? Mas beleza. Tem 2 alunos com 14 anos, 3 com 15, 5, blá, 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 blá. Qual é a moda desses dados? A moda é o que tem maior frequência. Ou seja, quem aparece mais aqui? 18 anos. Por que 18 anos, professor? Ora, é o que tem maior frequência. Frequência 8. Todos os outros têm uma frequência menor. Então, a moda é 18 anos. A moda dessa turma é 18 anos. Por quê? Porque está todo mundo com 18. A maioria tem 18. Qual a moda desses números aqui? Faltou uma interrogaçãozinha. Bom, pronto. Qual a moda desses números?
Ah, professor, o 13. 13 é a moda. Por que a moda é o 13? Porque ele é o que aparece mais vezes, certo? Mas o 16 também repete, professor. Tudo bem, mas ele não é moda, porque ele não é o que tem maior frequência. O que pode acontecer é você ter uma distribuição bimodal. Por exemplo, aqui, ó, se eu coloco mais um 16. Aí a quantidade de 13 e de 16 são iguais, não é? Eu tenho 3 13 e 3 16. Então, a moda é 13 e 16. Tá? É um rol de dados bimodal. Bimodal porque tem duas modas. Pode ter 3? Pode. Tá. Beleza? Então, nossa aula sobre média, moda e mediana está chegando no final. Se essa aula te ajudou, por favor, curta o vídeo, compartilhe com algum colega aí que está interessado nas aulas de matemática, tá bom? Obrigado, até a próxima, valeu!